Bom dia a todos. Eu cumprimento aqui o nosso sempre corregedor e amigo, ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Benedito Gonçalves, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, diretor da Escola Judiciária Eleitoral, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministro André Ramos Tavares, também a primeira secretária de Assuntos Políticos da Embaixada da União Europeia, Valerie Bandeira, o vice-diretor da FGV Comunicação do Rio de Janeiro, Amaro Grassi, e a CEO da agência Lupa, Natália Leal. Eu não vou propriamente fazer uma conferência, que 11h30, ninguém está muito preocupado em ouvir muita coisa depois do seminário, todo mundo daqui a pouco com fome, mas fazer algumas reflexões que me parecem importantes aqui em relação à democracia e às redes sociais, a democracia e as big techs, a democracia e esse novo do século XXI. Em relação à democracia, é o descontrole total, absoluto, das redes sociais. Porque não é um descontrole total e absoluto anárquico. É um descontrole total e absoluto dirigido. Esse é o grande perigo. Se fosse já um descontrole total, absoluto, mas anárquico, nós teríamos problemas, mas teríamos menos problemas do que nós temos hoje, porque há método científico, há finalidade, há ideologia, ou seja, o que começou lá atrás, com um projeto de ganhos só econômicos, hoje é um projeto de poder, é um projeto de poder político, é um projeto de conquista ideológica, é um projeto de destruição de inimigos. O que eram adversários políticos, adversários ideológicos, viraram inimigos mortais. Discurso de ódio, discurso homofóbico, discurso racista, discursos misóginos. E por que eu digo, por que eu afirmo que é um projeto com finalidade, não é algo anárquico, é algo dirigido? Porque se nós formos olhar para trás, se nós formos verificar o surgimento vamos dizer, dessa parceria, dessa relação, hoje uma verdadeira união estável entre a questão do povo, da democracia e das redes sociais, a primeira vez em que as redes sociais foram utilizadas como instrumento relacionado a questões democráticas, a questões políticas, a primeira vez foi durante a Primavera Árabe. Todos se recordam, nos países, Egito, teve grandes manifestações, onde liberdade de expressão não era possível, liberdade de imprensa inexistente, direito de reunião inexistente. Como que as pessoas se reuniram? As pessoas se reuniram, conseguiram se reunir a partir de grupos. Não chega a ser o fax, né, que o ministro André falou antes, que ele defende o retorno do mimeógrafo, nem do fax. Alguns nem sabem o que é mimeógrafo, né? O mimeógrafo é o avô do fax, para vocês terem uma ideia da antiguidade. É o pai do papel carbono, né, e avô do fax. As pessoas se reuniram em Orkut, que também é do tempo do ministro André, e começaram a combinar as manifestações. Então, as redes sociais, num primeiro momento, foram utilizadas para garantir direitos individuais,
para garantir manifestações, para garantir a defesa da democracia. Olha, por óbvio, é que grandes movimentos políticos não passam desapercebidos por grandes grupos, sejam grupos políticos, sejam grupos econômicos. A partir daí se verificou o grande potencial das redes sociais, para o bem ou para o mal. As redes sociais, elas não são boas nem ruins, assim como a inteligência artificial não é boa nem ruim. O que faz uma ou outra boa ou ruim são as pessoas, é a utilização que faz. E grandes grupos começaram a estudar isso, e nós temos que admitir sempre, porque não se pode desqualificar os adversários, nós temos que admitir que agiram com grande competência, estudando a forma de direcionamento, a utilização de algoritmos, como captar e arquivar todos os dados de todas as pessoas. Todos os países, inclusive o Brasil, aprovaram leis de proteção a dados, e briga para cá, briga para lá, e ação judicial, e todos os dias nós todos fornecemos gratuitamente centenas de dados pessoais nossos, que ficam todos armazenados. O que você gosta, o que você pede para comer, o que você lê, o que você gosta, vídeos que você vê, quais as suas preferências, tudo, absolutamente tudo fica armazenado. Todos os dados são armazenados, todos os dados são trabalhados com inteligência artificial e os algoritmos vão direcionando o que esses grupos querem que nós consumamos, o que nós devemos pensar, como nós devemos interpretar. Ou seja, esses algoritmos trabalham no sentido de uma lavagem cerebral massiva. Essa utilização começa do ponto de vista econômico, no primeiro momento. Então, às vezes, eu sempre repito isso, mas você fala que quer comprar uma blusa vermelha. Daí começa, e-mail de tudo que é vermelho, propaganda, WhatsApp. Quando você vai no Google, vê um livro, primeiro sai um monte de camisa vermelha, daí você fala, porque você acha que, num filme de espionagem, você fala, estão me grampeando. Eu falei, pegaram, e agora? Não, com certeza você nem lembra, você consultou uma vez e esquece. Está marcado que você gosta de uma blusa vermelha. Então, isso começou a ser trabalhado e direcionado. Aquela pessoa gosta disso, a outra gosta disso. Os algoritmos fazem, dependendo do banco de dados e dos dados que tem das pessoas, tem as preferências, quando você consulta, já direcionam para você. Olha, para a conquista do consumidor, para a lavagem cerebral em relação ao consumidor, para isso passar para o eleitor, foi um pulo. Se nós conseguimos fazer isso com os consumidores, por que não alterar? Aproveitar a metodologia, mas alterar a finalidade para os eleitores. E aí se direcionou para os eleitores, formando bolhas. Hoje nós vivemos diversos mundos, bolhas. As pessoas só falam com as pessoas que concordam com elas. É uma retroalimentação das mesmas ideias. A maior beleza da democracia é a diversidade de ideias, o debate educado de ideias. Não existe mais. Por que o mundo está polarizado? Porque as pessoas se fecharam em bolhas das redes sociais, um alimentando o outro com as mesmas ideias, bombardeados por discurso de ódio em relação a quem tem ideias diversas. Então não há mais diálogo, não há mais
uma conversação. E a partir desse mecanismo, que obviamente, estou dizendo aqui até pelo tempo de forma simplificada, mas a partir desse mecanismo, dessa metodologia, que é extremamente competente, foi e continua sendo extremamente competente, se verificou a necessidade, para finalidade de conquista de poder, porque o que inicia com questões econômicas passa para a conquista de poder, e conquista de poder também é conquista de dinheiro. Se verificou a necessidade de atacar, anular ou afastar os 3 pilares básicos das democracias ocidentais. Isso ocorreu na Hungria, na Polônia, na Itália, na França, nos Estados Unidos, no Brasil. Para nós aqui no Brasil, é muito fácil entender isso, olhando para os últimos 5 anos. Veja, nós vivemos isso. Essa metodologia foi aplicada no Brasil. E o resultado foi mais grave, porque 2 dos pilares, que eu vou me referir da democracia no Brasil, são muito grudados, diferentemente de outros países. Então, qual foi, a partir dessa metodologia, a partir já da constituição de bolhas, da conquista da confiança das pessoas em bolhas? Essa conquista se dá, primeiro, passando textos, passando imagens, vídeos verdadeiros, que a pessoa gosta, a partir da captação dos dados, das preferências dessa pessoa. A partir de verdades, vai montando uma narrativa e constrói mentiras, constrói as famosas fake news, as notícias fraudulentas. Então, começa, tanto que, algo que retornou demais, o medo do comunismo. Algumas pessoas nem sabem o que é comunismo, só que tudo é culpa do comunismo. O Brasil está quase à beira do comunismo, nem a China é comunista mais. É o comunismo. Mas como começa isso? Começa a pessoa pesquisa, lê, percebe que a pessoa é uma pessoa de centro-direita ou direita, cada pessoa tem a ideologia que preferir, começa com informações de comunismo, começa a atacar o comunismo, começa a deturpar, e aí, de repente, fala, olha, e essa pessoa, esse partido político, essas autoridades do Brasil são comunistas. Então, de uma narrativa verdadeira, o que é o comunismo, explica, o Muro de Berlim, fracasso do comunismo, mas essas pessoas querem que retorne o comunismo. E aí você já cria o inimigo, e você coloca uma característica negativa nele, o comunista, que essa bolha detesta. Então faz a ligação imediata. Captando a confiança de inúmeros, milhões de usuários, aí se realizou o primeiro ataque a um dos pilares da democracia, que é a imprensa livre, a mídia, a liberdade de imprensa, a confiabilidade da imprensa. Não há democracia, pelo menos na forma que nós conhecemos as democracias ocidentais, não há democracia sem liberdade de imprensa, sem uma imprensa forte, sem uma imprensa consciente, sem uma imprensa responsável. E passou a se atacar a mídia tradicional, pelas redes sociais. Tal emissora é vendida, tal jornal é comunista, tal não sei o quê. E começou a atacar a credibilidade da mídia. Por que isso? Para conseguir embolar as notícias. O que sai hoje, uma notícia verdadeira,
que sai em todos os telejornais tem muito menor alcance do que uma fake news sobre os mesmos fatos que saem 2, 3 youtubers, influenciadores. As pessoas, muitas pessoas, esses usuários que foram captados pelas redes sociais, não diferenciam mais um jornal de credibilidade, uma mídia de credibilidade ou uma fake news. Tudo é a mesma coisa. Essa foi a primeira conquista desse populismo extremista. A pessoa coloca atrás dela aquele painel, sabe aquele painel com um monte de livro? Que às vezes a pessoa bobeia, faz assim, o livro entra na orelha, né? É uma das coisas mais ridículas, eu não sei por que as pessoas continuam usando isso. Então faz assim, o livro aparece, né? Vai e volta. E escreve, especialista. A pessoa fala, desde o Campeonato Brasileiro, até a guerra da Ucrânia. Só que tem 30 milhões de seguidores. Esses seguidores também não estão com muita paciência para ouvir se o Campeonato Brasileiro está sendo realizado na Ucrânia. Mas, vira e mexe, esse influenciador solta uma pílula, ou de ódio, ou de preconceito, ou de ideologia política, e vai fidelizando cada vez mais essas pessoas. Obtiveram sucesso nisso, porque é uma luta desigual. Isso é uma luta desigual. É uma luta, é igual a luta da polícia com a bandidagem. A polícia tem que seguir regras, a bandidagem não tem que seguir regras. A mídia social, a mídia tradicional tem que seguir regras. É o binômio constitucional, liberdade com responsabilidade. Tem um editor-chefe, analisa os fatos. Pode errar, como todos nós erramos, mas analisa os fatos. Produz a notícia. Tem responsabilidade. As redes sociais não têm responsabilidade. É algo irresponsável. E para garantir essa irresponsabilidade total, e também ontem eu citei isso, não há palavra mais dita por esse populismo extremista do que liberdade. É liberdade para tudo. Eles querem liberdade para matar, liberdade para prender, liberdade para usar armas, né? Vai no supermercado com fuzil, se alguém olha feio pode atirar, minha liberdade. Deturparam o valor de liberdade de expressão, para poder exatamente confundir as pessoas e embaralhar o que é notícia verdadeira, o que é notícia fraudulenta. Obtido esse objetivo, e a verdade é que no mundo todo conseguiu, verifiquem hoje a tiragem de jornais, a tiragem de revistas semanais, a audiência de telejornais. Tem muita gente, a maioria só liga a televisão, a maioria que tem condições econômicas para isso, para ver streaming. Não vê mais televisão normal. E notícia só o que o grupo do Zap passa. Ou seja, só notícia fraudulenta, porque não vai passar nenhuma notícia verdadeira. Porque também nisso, e eu me reuni várias vezes com as Big Techs, nisso só dá like, só dá audiência, só dá dinheiro, ou discurso de ódio, ou antagonismo, ou briga, ou aquilo que eu brinco muito fofinho, né? O cachorrinho que cuidou do gatinho, o leão que foi adotado por uma galinha. Todo mundo adora essas coisas, não é? E vai lá, tá o leãozinho, até que o dia que o leão vai comer a galinha, mas depois do vídeo, o leopardo que foi criado com um Doberman. As pessoas perdem o dia todo vendo isso.
Eu sei que eu devo estar ofendendo muitas pessoas que estão aqui, que devem adorar isso, vão falar que ridículo, nem sabe o que é arte. Mas é o dia todo. É um parênteses aqui, ministro Floriano, um dia lá na frente, daqui 200 anos, vão fazer uma análise como o mundo perdeu tempo. É como todo mundo, ao invés de trabalhar, só um minuto, e vai ver lá, olha, o pintinho está nadando junto com o patinho. Então, ou é isso, ou é comunismo. Vão colocar nas escolas, vocês lembram, né? Mamadeira de tal. As pessoas acreditam, porque foram fidelizadas nisso. Então, ou é um mundo de Alice, um mundo bobo, desculpem, ou é um mundo radical. Não existe mais um mundo normal de discussão, o mundo de análise. As notícias todas são rasas, porque a rede social, a gente não, na época do ministro Benedito, se dizia que jornal do dia anterior só servia para embrulhar peixe. Então, quando saiu uma manchete de jornal, tal, você vai um dia passa, no dia seguinte, agora, em 15 minutos, a notícia é velha, já tem outro vídeo, já tem outra notícia. Então, houve esse embaralhamento. Como esse populismo extremista conseguiu isso, partiu para o ataque o segundo grande pilar das democracias ocidentais, que são as eleições livres, periódicas, com voto secreto, ou seja, a forma instrumental de garantir a democracia. Vejam que em nenhum lugar do mundo, nem os ditadores que conseguiram com esse método atingir o poder, eles são contra a democracia. Você não vê nenhum ditador ser contra a democracia. Ele foi obrigado a assumir o poder para garantir a democracia. É porque o outro grupo não queria a democracia. Então, ele foi obrigado, vai se sacrificar, ficar 10, 15, 20 anos no poder, até conseguir estabelecer limites democráticos. Nenhum desses grupos, seja no leste europeu, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja na nossa vizinha Argentina, nenhum desses grupos é contra a democracia, mas todos atacam os instrumentos que concretizam a democracia. Todos são a favor, como eu disse antes, da liberdade para eles e da democracia, mas não é essa democracia viciada, essa democracia com grupos políticos históricos que são contra o país, essa democracia que a mídia tradicional influencia. Nós não podemos aceitar essa democracia que tem fraudes eleitorais, e aí atacam o instrumento. Não importa, e foi isso que no Brasil muitas pessoas não entenderam, não importa se o instrumento que concretiza a democracia é urna eletrônica, ou se é voto por carta, como os Estados Unidos permite, ou se é sinal de fumaça. Não importa. Importa tirar a credibilidade do instrumento, para dizer que o resultado foi fraudado, e se o resultado foi fraudado, só uma pessoa poderia ganhar, eu. O populista diz isso. O populista diz, eu sou um democrata. E fala baixinho, desde que eu ganhe a eleição. Eu sou um democrata, o povo me ama. Olha quantas pessoas eu levo na rua. Se eu não ganhei a eleição, teve fraude. Foi assim nos Estados Unidos. Aqui no Brasil seria um absurdo nós pensarmos voto por carta. Lá, para garantir a eleição presidencial que reelegeu Lincoln durante a Guerra de Secessão,
houve a adoção da possibilidade do voto por carta. É um crime gravíssimo, né, se houvesse fraude no voto por carta. E ambos os partidos, republicano e democrata, sabem que os eleitores democratas votam mais por carta do que os eleitores republicanos. Então, obviamente, quem atacou isso foi um candidato republicano. Olha, aqui tem fraude. E inúmeras fake news, fraude. Se produz vídeos mostrando as cartas, que a carta está aberta, isso, aquilo, e vão bombardeando as pessoas. Porque aí você retira a credibilidade do instrumento que concretiza a democracia. Olha, pensa o eleitor, pensa a eleitora, se o meu voto está sendo fraudado, milhares estão sendo, milhões. Esse resultado não é digno de confiança. Então, não é possível continuarmos com essa falsa democracia. A mesma coisa foi feita no Brasil. As urnas eletrônicas, elas são fraudáveis, houve fraude. Houve fraude, ótimo. Qual a fraude? Daí, isso começou em 14, bem, ridículo, 18 voltou, daí de 18 a 22 se ampliou famosos vídeos em que a pessoa digitava um número, o primeiro vídeo é ridículo, tem até um corte, né, no vídeo, mal feito, digitava um número e aparecia outro candidato. Ninguém sabe, uma pessoa que realmente foi ao mesário e falou, está dando problema, ou foi à delegacia, porque são vídeos falsos produzidos. Só que isso vai espalhando, vai se criando, esses vídeos são direcionados às pessoas que já estão tendentes a acreditar, e aí começa aquilo que eu tenho certeza que, se não todos, a grande maioria aqui já ouviu. Alguém chega e fala, um amigo meu apertou um número e saiu outro. Porque, para dar credibilidade, você não pode falar que foi um vídeo. Então, você fala que foi um amigo seu, um parente seu. Eu ouvi isso de uma pessoa próxima a mim, dizendo, olha, eu era suplente ainda aqui no TSE, nas eleições de 18, olha, a amiga, não sei quem, apertou e teve fraude. Eu falei, que beleza. Então, pede para ela entrar em contato, passar os dados, vamos fazer um inquérito, investigar, tal. Nada de dados, passa um dia, 2 dias, uma semana, daí cobrei, eu falei, mas amiga, na verdade não era uma amiga, era amiga da amiga, mas vai passar o vídeo. Qual vídeo? Chega o famoso vídeo, cortado. Ou seja, você não sabe quem fez, mas para dar credibilidade você pega uma pessoa próxima. E isso foi aumentando porque também esse populismo extremista soube explorar o desgosto das pessoas com a democracia. A verdade é que se plantou num terreno fértil. Se não houvesse um desgosto de grandes camadas da sociedade, e por incrível que pareça, basicamente no mundo todo, a classe média, um desgosto, traumas que acabam sendo colocados na conta da democracia, isso não teria proliferado tanto. Em que pese, se nós pegarmos a democracia, a redemocratização do mundo depois da Segunda Guerra, nós vamos verificar o grande avanço que a democracia trouxe para o mundo, os governos democráticos, a universalização da educação, com todos os problemas, mas a universalização da educação, universalização da saúde, a redução drástica da mortalidade infantil, a redução em muitos continentes, inclusive na América do Sul, da fome.
Mas mesmo com todos os avanços, num determinado momento, a democracia não conseguiu resolver e até acentuou algo que foi sentido nos momentos de crise. A total irrazoabilidade na distribuição de renda. As pessoas começaram, nos momentos de crise, a ter um saudosismo errôneo, em algumas vezes, mas acusar a democracia, os grupos políticos que mandam na democracia. Dou alguns exemplos. Alguns meio radicais até, a pessoa achar isso, mas outros que muitas pessoas sentem isso. Brasil, antes de 88, principalmente, mas historicamente, não havia universalização da educação. A obrigatoriedade do acesso de todas as crianças em idade escolar, o acesso obrigatório, sob pena de responsabilização dos pais por abandono intelectual. Ou seja, milhões de pessoas passaram aí na escola. Num determinado momento, grande parte da classe média, é um discurso que até hoje existe, no meu tempo a escola pública era boa, agora piorou muito. Olha, no tempo dos militares, a escola pública era boa, porque agora com a democracia é ruim, por causa da corrupção. E aí, obviamente, os casos de corrupção surgidos na democracia, e que só surgiram e foram penalizados porque estamos numa democracia, porque na ditadura tinha da mesma forma a corrupção. Só que a imprensa era controlada e os órgãos de controle também. Mas se faz essa ligação. Não adianta você explicar que só a classe média estudava em escola pública, porque as classes economicamente menos favorecidas nem na escola iam. Então a classe média ia na escola pública, os bons professores, se você pegar antes, década de 60, nem quase tinha escola privada. Com a universalização, a escola pública absorveu essas classes, a classe média precisou procurar escolas privadas. Teve mais custo e tem o saudosismo. E não se resolveu isso do ponto de vista de melhoria da renda. As sucessivas crises econômicas, pegamos Brasil e Estados Unidos, que são dois grandes exemplos do populismo extremista, que em 6 de janeiro atacou o Capitólio, em 8 de janeiro atacou a Praça dos Três Poderes. A classe média começou a ficar ressentida com a inclusão das demais classes no consumo. Quantas pessoas não ouviram dizer, num determinado momento no Brasil, pessoas da classe média dizendo, não dá mais para viajar de avião, virou uma rodoviária. Não tem nada mais preconceituoso que isso. É a mesma coisa que falar, eu podia viajar de avião, agora, o outro. Nós tivemos um ministro, eu não vou dizer o nome, nós tivemos um ministro que disse, que estavam reclamando que era um absurdo, a empregada doméstica queria levar o filho para a Disney. A classe média começou, grande parte da classe média, se ressentir com a inclusão das demais classes. Eu perdi o meu emprego para um estrangeiro. Na Europa, a xenofobia fez com que o Reino Unido saísse da União Europeia. É um negócio inacreditável. O que atuou lá? As redes sociais. Foi exatamente esse mesmo procedimento. Aqui, as pessoas do Sul, Sudeste, eu estou perdendo o meu emprego para os nordestinos.
e aumentou esse preconceito. Ou seja, houve essa exploração e a crise econômica levou a esse desgosto com a democracia, e ao levar o desgosto com a democracia, ficou mais fácil atacar um instrumento que eram as urnas eletrônicas. Ninguém nunca comprovou, porque não houve nunca uma fraude. Pessoas que ganharam por décadas eleições, de repente acharam melhor falar que havia fraude, não na urna que os elegeu, obviamente, na urna do vizinho. Ou seja, esse discurso foi possível, primeiro, porque a mídia tradicional já estava enfraquecida, um desgosto com a democracia, e aí o populismo surge. Se nós estudarmos a história do mundo, populismo só surge em momentos de desgosto das pessoas, saudosismo, crises econômicas, surge o salvador da pátria. Nunca dá certo, mas as pessoas, o ser humano não aprende. Olha, atacado o segundo pilar, Estados Unidos, voto por carta, fraude nas eleições, Brasil, urnas eletrônicas, não vamos fazer com urnas eletrônicas, vai ser fraudado. Aí se ataca o terceiro pilar das democracias ocidentais, que é o poder judiciário ou órgão judiciário, dependendo dos países. É o judiciário, o ramo de governo é judiciário, a independência do judiciário. Independência essa, principalmente em relação a cortes constitucionais, que cresceu a partir da redemocratização pós-Segunda Grande Guerra, com a criação de cortes constitucionais em todos os países europeus. A jurisdição constitucional, essa ideia da existência de um órgão com poder para fazer cumprir a Constituição, mesmo em relação aos outros poderes, isso surge de maneira forte realmente, em que pese na Áustria já existia desde 28, nos Estados Unidos desde 1803, mas surge de maneira forte e mundial a partir da Segunda Guerra, com o fim da Segunda Guerra. O populismo precisa anular isso. E aí há três métodos que foram usados em diversos países. Ou a cooptação, o novo populismo, aquela oligarquia ou aquele ditador que quer tomar o poder, ele vai cooptar os membros das altas cortes, com benesses, com favores, com aumento salarial, com cargos. Se não consegue a cooptação, a alteração de composição. Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. Vamos aumentar o número. É necessário aumentar o número? Ou diminuir a idade. Essa é a mais ridícula de todas. Diminuir a idade da aposentadoria e retirar quem já está. Mas eu tinha mais 3 anos agora. Diminuiu 5 anos, você sai. Que foi feito na Polônia. Foi feito na Hungria. Na Polônia se diminuiu em 5 anos a compulsória e aí se retirou 5 juízes da Suprema Corte, inclusive o presidente, que se recusou a sair do gabinete. Foi saído pelos militares. O AI-2 no Brasil, depois do golpe militar, fez isso. Aumentou de 11 para 16 os ministros do Supremo. Nem cabia naquele plenário nosso, que já é pequenininho e não pode aumentar porque é tombado. Imaginem, lá ficam 11, imaginem 16. Mas aumentou. Menem fez isso na Argentina. Fujimori fez isso no Peru. Você tenta ampliar. Só que para ampliar, você tem que ter o apoio nesse golpe, nesse novo populismo, tem que ter o apoio do Congresso.
porque senão você vai ter que fechar o Congresso. E se há algo que o novo populismo extremista, esse novo populismo digital extremista, que se baseia nas redes sociais, a sua força, ele não adota, é golpe à moda antiga. Não precisa de tanque na rua nem fechar o Congresso. É porque ele quer se comunicar direto com os extremistas do povo. Se não dá cooptação e não dá alteração, vamos para o confronto. Vamos desacreditar o judiciário, que foi o que se tentou e o que se fez aqui no Brasil. Vamos para o confronto. Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. O cabo, o soldado, o coronel estão todos presos, né? E o Supremo Tribunal Federal aberto e funcionando. Mas se disse que bastaria um cabo e um soldado. Como não foi um cabo e soldado, foram milhares de pessoas que destruíram o prédio do Supremo Tribunal Federal. Se foi para o confronto. Aí, para o confronto ao judiciário para tentar exatamente garantir esse novo populismo. Se ignorando, e as redes sociais ajudam a desqualificar o judiciário, procurando as bolhas e passando, olha, como que pode um tribunal que não foi eleito pelo povo ter essa decisão, declarar inconstitucional isso ou aquilo, ignorando a conquista histórica na separação de poderes, que é exatamente a jurisdição constitucional, a garantia da Constituição, que é a fonte de legitimidade tanto dos poderes eleitos quanto do poder técnico, que é o poder judiciário. Então, esse ataque não foi feito só no Brasil. Esse ataque é feito em todos os países onde o novo populismo digital extremista surgiu. E hoje, e aí eu já encerro, e hoje as Big Techs não podem dizer que não sabem que estão sendo instrumentalizadas. Se é que havia alguma dúvida tempos atrás, hoje não há a mínima possibilidade das Big Techs, das redes sociais, alegarem ignorância, que não sabem que estão sendo instrumentalizadas. Sabem e lucram com isso. Então, é necessário hoje uma regulamentação. É necessário no mundo todo uma regulamentação. Não é possível que um único setor queira ser o único na história da humanidade a não ser regulamentado. Com um discurso opaco, falho, de que são meros repositórios, meros depósitos de livre manifestação das pessoas. Então, por que não deixam a questão de direitos autorais? Isso retiram rapidamente, porque senão vão ser responsabilizados. Se são meros repositórios, por que direcionam, impulsionando determinadas notícias que dão mais proveito econômico? Olha, não são meros repositórios, são empresas que dentro do capitalismo querem lucrar. Não há nenhum problema em relação a isso, nenhum. Mas tem que ser regulamentadas. Eu repito sempre também, para mim bastaria um artigo da lei ou uma interpretação que o Supremo Tribunal Federal, brevemente, ao julgar o artigo 19, deve dar. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Não precisa de mais nada. Não precisa fazer um código de 600 artigos. Pode no mundo real? A imprensa pode? Você pode fazer esses ataques? Não. Então não pode no mundo virtual. Onde covardes, escondidos sob o anonimato, atacam as pessoas, agridem as pessoas, ofendem,
propagam discurso de ódio, porque não tem coragem de fazer isso no mundo real. São covardes reais e corajosos virtuais. Não tem coragem nem de se identificar no mundo virtual. É HSTO 4,5, né? E pega um lugar que vai por Dubai, vem para cá, porque... Então, o que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. No mundo real, se você aluga um galpão para uma pessoa e essa pessoa faz um laboratório para refinar cocaína, você não pode ser responsabilizado, você não sabia. Agora, você fica sabendo, e aí você pede 10% para continuar. E mais 5% para impulsionar, para mandar uns clientes. Você vai ser responsabilizado. Por que no mundo virtual, se você impulsiona e ganha em cima de discurso de ódio, de notícias fraudulentas, você não pode ser responsabilizado? Pode, deve, vai ser responsabilizado. Então, essa é a regra que deve valer. Liberdade com responsabilidade, com a mesma idêntica responsabilidade que existe no mundo real para o mundo virtual. Essa foi a ratio das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições de 2022 e agora para as eleições de 2024. Há um projeto já aprovado pelo Senado Federal que avança muito nisso, inclusive com a obrigatoriedade de identificação de usuário das redes sociais, com o CPF. A pessoa pode fraudar o CPF, tudo bem. Aí se vai atrás de quem fraudou. Mas para acabar com o anonimato, a Constituição veda o anonimato. Esse projeto, infelizmente, ainda hoje parado na Câmara dos Deputados. Agora o presidente Arthur Lira constitui um novo grupo de trabalho, né, para avançar nessa análise. Mas nós precisamos nos conscientizar que há necessidade de uma regulamentação e de uma responsabilização. Porque não só ao ataque à democracia, houve ataque, e os instrumentos continuam à disposição para preparar novos ataques, como também há ataques à dignidade das pessoas. O suicídio de adolescentes aumentou no mundo todo por causa do bullying pelas redes sociais. Não é possível que alguém ainda seja tão irresponsável de defender que as redes sociais possam tudo, que continuem sendo terra sem lei. Não é possível que essas pessoas não tenham filhos, não tenham sobrinhos. Então, nós precisamos, nós que acreditamos no Estado democrático de direito, nós que respeitamos os direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana, nós precisamos nos unir para garantir uma regulamentação adequada, que garanta a liberdade de expressão, que garanta a possibilidade da livre troca de ideias, né, o famoso livre mercado de ideias, mas com responsabilização nos termos da Constituição. Sob pena de, daqui a alguns anos, nós estarmos vendo um ataque mais grave ainda, com a utilização da inteligência artificial, não só a democracia, mas os pilares básicos de convivência da sociedade. Obrigado e espero que todos tenham tido um ótimo evento. Muito obrigada, ministro. Senhoras e senhores, Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.